Um caso terrível, uma história bizarra, né? Um crime sem escrúpulo, na verdade. E agora a novidade realmente é a casa desse idoso de 63 anos que foi incendiada durante a madrugada de hoje. Essa casa que fica aqui no bairro da UR5, na Coab e Ibura, né, no Recife. Como vocês estão observando aí nas imagens, a casa ela foi toda incendiada por volta da meia-noite. Esse fogo teria começado aqui nessa casa, onde o idoso de 63 anos morava. O Corpo de Bombeiros foi acionado, enviou uma viatura, né, de combate a incêndio e fez todo esse trabalho de apagar o fogo. A gente ainda observa também muita fumaça, né? Muita não, né? Mas tem fumaça ainda saindo aí do meio desses escombros. Dá para notar que tudo foi perdido. É um caso revoltante que chama muita atenção. A comunidade toda aqui em peso, a comunidade está revoltada com esse caso. Esse idoso de 63 anos que morava nessa casa é suspeito então de ter abusado, violentado uma criancinha de apenas 10 anos com o consentimento do pai dela. O pai, um homem de 40 anos. A gente lembra que a gente vem falando sobre esse caso. Os dois, eles foram presos ontem em flagrante, né? Mas a comunidade ainda, essa história, na verdade, ainda não desceu. A comunidade ainda não superou toda essa história. E aí cabe saber quem é que teria provocado esse incêndio. Claro que gera uma revolta muito grande. Eu vou conversar aqui com um dos moradores aqui da região, tá, Mike? A gente não vai identificar ele, mas eu vou conversar só para saber alguns detalhes a respeito desse incêndio. Amigo, bom dia. Obrigado por falar com a gente. Como é que tudo isso teria acontecido? Esse fogo aconteceu às 12h30 por aí, mais ou menos isso. Quando a gente se acordou, já estava a lava muito alta. Aí a gente ficou aqui tudo assustado por causa dos vizinhos, mas o bombeiro chegou rápido e fez o trabalho dele e graças a Deus não atingiu ninguém, né? A gente nota que a residência, ela fica perto de outras casas, né? Um bequinho que dá para essa casa, tem outras casas por perto, do lado tem uma casa, inclusive, que está abandonada, mas mesmo assim o medo dessas chamas se alastrarem ainda mais, né? E atingirem aí outros imóveis, esse medo foi grande. Foi grande, foi assustador aí de lado, porque tem as crianças e são tudo conjugados, né? Ficaram tudo desesperados no meio da rua, tiraram o bujão, tiraram tudo. Muita fumaça, inclusive teve uma menina aí que ficou tossindo muito. Mas graças a Deus tá tudo bem, não aconteceu nada demais, tudo bem. Agora... A casa, inclusive, fica perto da sua residência, né? Como é que foi pro senhor? O senhor estava dormindo, estava acordado? Eu estava dormindo, eu estava ferrado no sono. A minha esposa foi que escutou as teias estralando. Aí ela foi e me chamou, e chamou minha neta. Aí a gente se levantou, mas já estava tudo dominado de fogo. Não tinha mais como... A sua esposa que sentiu, né, o cheiro da fumaça? Um cheiro da fumaça dentro do quarto. Aí ela foi e me chamou. Aí eu me levantei, quando eu olhei assim, era o fogo muito alto. Aqui, essa parte aí, isso aqui tudinho era madeira. Era madeira, aí foi que pegou rápido mesmo. O senhor sabe dizer quem provocou aí esse incêndio? Eu não faço ideia não, faço ideia não. Eu veio a turma ali na rua, ali falando, cada um falava uma coisa, solta ele, aí depois disseram, vai tocar fogo, mas eu estava aqui na frente da minha casa, aí não presenciei não, quem falou não. Pode ter sido então a revolta da própria comunidade. Com certeza, e foi, né, porque ninguém esperava. Até porque a casa estava vazia, né? Ele foi preso aí pela polícia, ele e também o idoso, a gente fala de 63 anos, que é o proprietário dessa casa. O pai da criança, um homem de 40 anos, também foi preso. Eles foram presos em flagrante aí por esse crime terrível, passaram por audiência de custódia, já foram encaminhados inclusive aí para o presídio, para o cotel, mas a população aqui, a comunidade não engoliu essa história. Não, ficaram tudo revoltados. Muita gente revoltada mesmo.